Bom dia, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que a graça do Senhor seja abundante sobre a nossa alma, sobre o nosso ser. Que Ele venha colocar paz em meio ao caos que podemos estar vivendo. Eu lembro de um texto que diz em Salmo 68, 5 e 6: Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Eu amava esse texto. Eu ficava meditando nesse texto constantemente. E a minha meditação era: Deus tira os cativos para a prosperidade. Eu falei, meu Deus do céu, estou servindo ao Senhor, o negócio vai explodir. Sair daqui, Deus vai me deixar rico. Aleluia! Só que eu esquecia da outra parte. Deus faz com que o solitário more em família. E essa era a principal parte. Eu não sabia o quão valioso isso era. Muito acima de riqueza, do que dinheiro, do que qualquer outra coisa que esse mundo pode oferecer. É o amor que uma família pode oferecer. E eu dou graças a Deus por isso, porque Ele, através da sua graça, me consolou e me trouxe até aqui. E é dessa graça que nós vamos falar hoje. Convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia em 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Versos 9 e 10. A suficiência da graça de Deus na nossa fraqueza. Esse é o tema da mensagem. A suficiência da graça de Deus na nossa fraqueza. 2 Coríntios 12, versos 9 e 10 diz assim: Então, ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vou ler de novo esse texto. Acompanhe comigo. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar? Feche seus olhos. Bendito Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos nesta manhã e nós estamos aqui para ouvir a tua voz que cura, que sara, que restaura. Nós estamos aqui para ouvir a tua palavra, esta palavra de graça, essa palavra que, quando nos alcança, nos transforma e, mesmo em meio a todas as nossas dores, faz com que ela seja abundante e nos restaure. Meu Pai, nós entregamos essa mensagem nas tuas mãos, que esta palavra ela vá e produza o efeito ao qual está sendo enviada, que é produzir vida, esperança, ânimo para a tua glória e teu louvor. Meu Pai, que os nossos corações sejam uma terra fértil, uma terra boa, que acolha a tua palavra e ela produza frutos, não seja uma terra seca, aonde tudo aquilo que cai morre, mas que nossa vida seja um receptáculo da tua graça, da tua glória, da tua presença. Nós possamos nos encher de ti até transbordar, meu Pai. Em nome de Jesus, transborda este lugar da tua presença. Que todos nós possamos sair daqui repletos, repletos, meu Pai, de ti. Em nome de Jesus, teu nome seja glorificado. Que a tua graça nos baste. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A suficiência da graça de Deus na nossa fraqueza. Deus, ele age a partir da palavra, não da nossa força. Deus, ele age a partir daquilo que ele prometeu, daquilo que ele já determinou que vai acontecer, e não das nossas capacidades. Porque se fosse depender das nossas capacidades, provavelmente nem vivo hoje nós estaríamos. Porque pela nossa capacidade a gente só faz coisa errada. Pelas nossas próprias forças a gente não consegue construir nada.
Se a gente for pensar em quão frágil é a vida, se a gente tropeçar, cair e bater a cabeça, tá bom. E nós estamos aqui de pé hoje porque nós somos suficientes, porque nós somos bons? Eu acho que não. Eu acho que Deus ele tem um propósito na vida de cada um de nós. E ele há de cumprir este propósito. Aqueles que se rendem, que se entregam, Deus ele realiza este propósito. E é nisso que nós cremos, é nisso que nós depositamos a nossa fé, que Deus, aquele que iniciou a boa obra em cada um de nós, há de completar até o dia de Cristo Jesus. Ele não deixa uma obra pela metade. Ele não deixa uma obra sem acabar. Ele completa a sua obra. Eu gostaria de estar lendo com vocês o Salmo de número 127. Salmo 127, versos 1. A palavra do Senhor vai dizer assim: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. A construção da casa, o guardar a cidade, tudo isso são coisas que nós devemos fazer, mas se não for com a graça de Deus, nada disso terá proveito algum. Tudo será em vão. Como diz Salomão, correr atrás do vento. Correr atrás do vento. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nesse mesmo sentido, Provérbios capítulo 16, verso 9, a palavra do Senhor vai dizer que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nós podemos fazer planos, nós podemos construir, nós podemos guardar, nós podemos proteger, mas tudo isso tem que ser debaixo da graça de Deus. Deus não está falando que nós não podemos planejar, que nós não podemos projetar, nós não podemos proteger, mas a gente não pode fazer isso sem confiar no plano de Deus, no plano que vem dele. Não podemos depositar na nossa capacidade, na nossa força, toda a nossa esperança. Devemos confiar em Deus. Deus ele age a partir da sua palavra e não da nossa força. O reino de Deus, ele não vai ir para frente, ele não vai, como nós temos conversado, adquirir um terreno, ampliar isso, ampliar aquilo, se não for pela força e vontade dele. Pela nossa suficiência nós não somos capazes, mas ele é o Todo-Poderoso. Deus ele sempre chamou homens fracos para obras grandes. Você se sente pequeno? Você se sente fraco? Deus ele age na nossa fraqueza. 1 Coríntios capítulo 1, verso de número 26. A palavra do Senhor vai dizer assim: irmãos, reparai, pois, na vocação de cada um de vós, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Será que nós, aqui entre nós, existem crentes que se converteram sendo milionários? Muito bom. Mas a palavra diz que não foram muitos de vós chamados sendo sábios, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pode até existir, mas a maioria, como eu e você, nós estamos vindo de baixo. E o Senhor olhou para nós, na nossa necessidade, na nossa fraqueza e disse: esse aí eu quero usar. Esse aí eu quero mostrar para o mundo que pode fazer a diferença. E o Senhor nos chamou. Assim como ele chamou Moisés. Você pensa, Moisés foi libertador. Foi um grande homem, líder de uma nação. Mas e antes disso, quem que ele era? Ele nasceu, ele foi criado no palácio. Mas quando Deus chamou ele, onde que ele estava? Será que a gente lembra? Ele estava fugindo do rei do Egito. Com medo.
Ele estava há 40 anos cuidando de ovelhas, sem mais nenhuma esperança para o futuro. Acompanhe comigo o que diz Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, verso 11. Depois de Deus ter se revelado a ele, falado do seu propósito, Moisés disse. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem eu sou? Você está falando comigo? Tem certeza que o Senhor está falando com a pessoa certa? Aqui no capítulo 4, no verso 10, a palavra do Senhor vai dizer: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que você falaste comigo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Talvez ele fosse gago, talvez não tivesse uma boa fala, mas o Senhor disse: eu quero te usar, eu quero usar você. Se a gente olhar para o verso 12 do capítulo 3, Deus respondeu a ele, depois que ele disse que não era ele quem deveria ir. Ele disse: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado meu povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Deus ele faz um convite claro para Moisés, para Paulo, para mim e para você. Pare de olhar para as suas limitações. Pare de olhar para as suas fraquezas. Comece a olhar para aquilo que Deus pode fazer. Deus ele olha para Moisés e diz: eu serei contigo. Eu serei contigo. Não é o teu braço de carne, não é a tua capacidade, mas o meu poder. Capítulo 4, versos 11 e 12. O Senhor responde a ele quando ele diz que ele era pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Deus, ele conhece as nossas limitações. Mas ele nos convida a não olhar para isso, mas olhar para aquilo que ele pode fazer através de nós. Aquilo que ele pode fazer na nossa vida, ao nosso redor. Deus sempre chamou homens fracos para obras grandes. Moisés nasceu no palácio, sim, mas estava 40 anos cuidando de ovelha, morando de favor. E o Senhor olha para ele: vem aqui. Você vai ser o governante de uma grande nação, na minha nação. Olhar para José lá naquela prisão e falar: você vai ser governador, isso beira a loucura aos nossos olhos. Deus sempre chamou homens fracos para obras grandes. E o convite que Deus nos faz é para nós pararmos de olharmos para nossas fraquezas e começar a olhar para o poder dele. Gideão, Juízes capítulo 6. Acompanhe comigo. Josué, Juízes, antes de 1 Samuel, Ruth. O Senhor chega para Gideão e ele convoca ele para uma missão. Juízes 6:12 diz: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão nessa hora ele estava com medo. Ele estava olhando os inimigos invadirem e falando: meu Deus, o que eu vou fazer? Ele estava escondendo o milho, o trigo, para que não roubassem dele. Ele estava com medo. E o Senhor disse, através do anjo: o Senhor é contigo, homem valente. O verso 15 e 16, Gideão vai responder. Ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre de Manassés, e eu menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem.
Gideão, pare de olhar para os teus problemas, pare de olhar para as tuas fraquezas, para as tuas limitações. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu estarei contigo. Você vencerá esta guerra. E o Senhor ele faz esse convite para mim e para você. Nós podemos estar numa situação humilde, numa situação de dificuldade, mas o Senhor nos convida a não olhar para isso, mas olhar para Ele. Olhar somente para Ele. Juízes capítulo 7, verso 2, a palavra do Senhor vai dizer: Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Depois que Gideão aceita, ele convoca o povo, ele consegue 30 mil homens para ir para a guerra junto com ele. E Deus diz: Eu não preciso de tudo isso. É muita gente. Vocês vão achar de vocês que fez isso. Eu quero exclusividade. A glória é minha. O Senhor, ele está na frente. E apenas com 300 homens de Gideão, ele venceu esta guerra. E aqui nós precisamos pensar naquilo que Deus quer nos ensinar. Deus, ele tem o poder de enfraquecer o braço do homem e garantir a vitória para o seu povo. Ele é o Todo-Poderoso. Louvado seja o Senhor. E quando nós olhamos para isso, nós percebemos que Deus ele sempre chamou homens simples, homens fracos, para realizar grandes obras. Grandes obras. E nós estamos no meio dessa lista, meus irmãos. Devemos confiar na graça dele, no poder dele, porque ele quer agir através de nós. A obediência, ela sempre vem antes da explicação. É dolorido. Deus, ele fala, vai. E você olha, como? Com quem? Com o quê? Como que eu vou fazer isso? Não tenho condições. E o Senhor fala, vai. Mas vai doer, vai ser difícil, eu não consigo, eu não sei. Vai. A gente tem um exemplo de Abraão. Gênesis capítulo 12. Verso 1 ao 4, a palavra do Senhor vai dizer: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Para onde que ele foi? Pega o deserto aí que eu vou te mostrar o caminho. O Senhor não deu um mapa para ele dizendo onde queria chegar, o que ele ia viver, o que ele ia passar, mas ele disse vai. E hoje é conhecido como pai da fé, pai de uma nação. Deus escolheu um homem que não tinha nada a oferecer e provou que a sua graça é suficiente. A obediência sempre vem antes da explicação. Abraão, ele saiu da sua terra e ele partiu. Hebreus capítulo 11, verso 8 vai dizer que ele saiu sem saber para onde ia. Ele saiu sem saber o rumo. Saiu sem saber aonde ia chegar. Uma coisa que nós entendemos com isso é que Deus não deu endereço, mas Deus deu uma promessa. De ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Muitas vezes Deus ele dá a direção, mas eu não tenho recurso. Deus ele te chama, você pensa como? Mas ele, pela sua graça, é quem supre. Quando nós olhamos para Pedro, Lucas capítulo 5. A obediência sempre vem antes da explicação.
Parafraseando isso, ano passado teve a Assembleia da MEB, Missão Evangélica Betânia em Autônia, e lá o lema ele foi baseado mais ou menos nesses dizeres, dizendo que obediência precede revelação. Obediência precede revelação. A obediência ela vem antes da revelação, antes da explicação. Nós devemos obedecer. Lucas capítulo 5, verso 4 ao 6 diz assim: Quando acabou de falar, ele estava no barco, Jesus, junto com Simão, disse a Simão: Faze-te ao largo e lança as redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Jesus olhou para Pedro, depois de uma noite de pescaria. Ele tinha passado a noite inteira pescando, não tinha pego nada. Pedro trabalhava com isso, essa era a profissão dele, ele sabia o que estava fazendo. E Jesus olha para ele e diz: Pedro, vai um pouco mais profundo e lança as redes. Pedro disse: Eu já pesquei a noite inteira. Nós não pegamos nada. E agora você quer que eu faça isso? Mas sobre a tua palavra eu vou lançar. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Louvado seja o Senhor. Obediência precede revelação. Precisamos obedecer. Jesus mandou: lança as redes. Ele, misericórdia. Eu não aguento mais. Eu quero ir para casa descansar. Esse cara não para de falar em cima do meu barco. Mas já que você está falando, eu vou lançar. Obedeceu. E o que aconteceu? As bênçãos eram tantas que nem com as mãos eles podiam segurar. Aleluia. O Senhor, Ele quer obediência. Acho que é Mateus 9, verso 13. Jesus diz: Ide aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Quando Jesus ele fala isso aos fariseus, ele está mostrando e ensinando que mais vale a obediência, a misericórdia, do que tudo aquilo que eles poderiam oferecer. E é isso que nós aprendemos aqui. Pedro, ele diz: sobre a tua palavra lançarei a rede. Pedro, ele obedece contra a lógica, contra qualquer raciocínio humano, ele obedece. E o milagre vem depois da obediência. Fé não é entender tudo, é obedecer mesmo sem entender. Eu preciso saber toda a Bíblia, como que isso está escrito em hebraico para poder evangelizar alguém. Seria bom se todos nós soubéssemos, mas a realidade é que Jesus ele nos convida a ir e anunciar o evangelho a toda criatura. Deus ele pode fazer contigo assim como ele fez com Moisés, colocar as palavras dele na tua boca. O Senhor ele quer agir em nós e através de nós. Deus ele sempre chamou homens fracos para obras grandes. E esses homens, eles obedeceram, mesmo sem ter a explicação. E aqui nós voltamos para o nosso texto de 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, nós vamos ver um pouco da explicação do texto que nós demos. Ele diz assim: E para não me ensorbebecer com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Quando o Paulo está dizendo isso, ele acabou de descrever do verso 1 ao verso 6 uma revelação. Ele diz assim: conheço um homem que no corpo ou fora do corpo, há 12 anos, foi aos céus e ouviu palavras inefáveis, viu coisas as quais não é digna ao homem
falar. Ele foi arrebatado até o paraíso. E com essas grandes revelações que ele teve, ele recebeu um espinho na carne, como mensageiro de Satanás para esbofetear, a fim de que ele não se exaltasse. O verso 8 vai dizer que, por causa disso, 3 vezes ele pediu ao Senhor que tirasse este cálice dele, que afastasse esse espinho, que tirasse tudo isso que ele estava passando. 3 vezes ele pediu, mas o Senhor, ele lhe disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor, ele quer suprir as nossas necessidades com a sua graça. Ele quer suprir a nossa vida com o seu amor. Porque quando nós, e é muito bom isso, conseguir pagar as contas de casa, conseguir pagar o cartão de crédito, conseguir comprar uma roupa nova, conseguir se sustentar, é muito bom isso. Mas mesmo conseguindo fazer tudo isso, a gente precisa depender de Deus. Precisamos confiar na sua graça, na sua misericórdia. Testemunho de algumas pessoas que dizem: ah, meu filho estava longe, eu tinha muitas saudades, mas agora tudo está mais fácil. Eu ligo para ele, está tudo resolvido. E as pessoas vão se afastando cada vez mais. O acesso ao mundo de hoje fez com que nós nos tornássemos menos dependentes de Deus. Porque se fosse uns 30 anos atrás, o filho saía de casa, ficasse uma semana fora, a mãe ficava ali orando toda aquela semana, desesperada. Deus, cuida do meu filho. Hoje a gente pega, liga, tá tudo bem? Tá tudo bem. Vida que segue. A gente deixou de depender de Deus. A gente deixou de depender do Pai. Conseguiram entender essa analogia que eu fiz? Não era assim? Hoje, por causa dessa facilidade, a gente esqueceu de depender de Deus. Isso é só um exemplo, mas tem que ser aplicado em todas as áreas da nossa vida. Isaías capítulo 40, verso 29. A palavra do Senhor, ela vai dizer assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. É o Senhor quem nos dá força para caminharmos, para continuarmos, para não desistirmos. A palavra do Senhor diz em Salmo 34:19 que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Isaías 57:15, a palavra do Senhor vai dizer: porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O Senhor, ele habita conosco. O Senhor é majestoso. A visão de Isaías: eu vi o Senhor assentado num alto sublime trono. As abas de suas vestes enchiam todo o templo. Serafins andavam de um lado para o outro, cobriam a cara e os pés e diziam: santo, santo, santo é o Senhor. Ele habita num alto e sublime trono, mas ele também habita com o contrito e humilde de coração. Ele também habita aqui conosco. O Senhor, ele está conosco. Aleluia. A graça, ela pode não reverter toda dor, pode não tirar toda dor, mas ela sustenta um filho, ela sustenta com amor. E é isso que nós aprendemos nesse texto de 2 Coríntios. E o maior exemplo de dependência que nós temos dentro da Bíblia é o próprio Senhor Jesus. Filipenses capítulo 2. Verso 5 em diante. Filipenses 2, 5 em diante, a palavra do Senhor vai dizer: tende vós o mesmo sentimento também que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus,
Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se servo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o maior exemplo de obediência que nós temos. Vai para a terra, vai morrer por aquele povo. Ele obedeceu. Ele veio aqui para morrer por mim e por você. O maior exemplo de obediência que nós temos. 2 Coríntios 13, verso 4. A palavra do Senhor ela vai nos mostrar. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo, vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele. Para vós outros, pelo poder de Deus. Jesus, ele foi morto, ele obedeceu, e hoje nós podemos também caminhar por este mesmo poder. Esse poder que sustentou Jesus e nos sustenta até hoje. E ele continua sendo exemplo, porque ele continua hoje a compadecer-se de nós, das nossas fraquezas, intercedendo por nós, como diz em Hebreus 4. Se o próprio Jesus, ele venceu se entregando, por que queremos nós vencer pela força? Essa é a nossa tentação, né? Todo dia. Ah, eu sei fazer isso, eu consigo fazer aquilo, eu posso, eu sou capaz, eu sou bom. Nós achamos que nós somos suficientes. Nós não somos suficientes. Vou contar um caso de 3 dias atrás. Não sabe que eu estou abrindo uma empresa e eu recebi um pedido. A pessoa olhou para mim e falou: oh, você faz isso, faz. Faça aquilo, faz. Beleza. Só que daí ela olhou e fez um pedido que eu não tinha feito ainda. Ela falou: eu quero caderno. Você faz caderno? Faço. Eu olhei, eu faço. E eu fiz. Né? Então pronto, está pronto para entrega. Mas só que na hora, era a primeira vez que eu ia fazer, não tinha feito ainda. Eu tive que depender. Depender de Deus primeiramente, mas depender do YouTube, me ensina aí. E às vezes a gente precisa ter esse ímpeto de, não, eu vou nessa. Eu vou dar esse passo de fé, vou obedecer a Deus. Se eu não tivesse feito, hoje eu continuaria dizendo, eu não sei. Eu continuaria dizendo, não consigo. Mas como eu aceitei o desafio, hoje eu posso dizer, tá lá, deu certo. Porque eu decidi aceitar os desafios que a vida nos propõe, que o Senhor nos propõe. E caminhando para a conclusão, quero ler com vocês Zacarias, capítulo 4, verso 6. Diz assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Não é pela nossa força, não é pelo nosso braço de carne, não é pelo nosso conhecimento, é pelo Senhor dos Exércitos, é pelo seu Espírito. E o verso 10 vai dizer: pois quem despreza o dia dos começos humildes, esse se alegrará, vendo o prumo na mão do Zorobabel. Louvado seja o Senhor. A gente não desprezou os humildes começos quando aqui começou com um círculo de oração, com um culto no lar. Hoje nós estamos aqui reunidos num espaço que é para a gente cultuar o Senhor, sonhando com algo maior. E o Senhor, ele diz para cada um de nós: não despreze os humildes começos. Quem faz isso é o Espírito Santo. É Ele quem age. Mesmo na nossa fraqueza,
Mesmo que, como Moisés, nós venhamos dizer, eu não sei falar. Mesmo como Gideão, Deus chamando a gente de valente, a gente morrendo de medo. Que a gente venha confiar na graça de Deus. Não é por força nem por poder, mas pelo Espírito Santo. Salmo 37:5 vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O Senhor, ele quer agir na tua fraqueza, quer agir na tua necessidade, quer agir no teu ser, na tua família. Então eu quero convidar você a entregar ao Senhor as suas fraquezas, os seus limites, entregar a Ele o controle da nossa vida. Porque enquanto nós estamos tentando segurar as rédeas, nós estamos impedindo o Senhor de agir. O que você tem tentado sustentar sozinho, que Deus, pela sua graça, Ele quer sustentar. Eu tenho uma convicção muito grande dentro de mim, sabe o que é? Que na maioria das vezes, nós oramos, oramos, oramos e Deus já nos deu a resposta e nós continuamos orando. Essa é uma convicção que eu tenho, que muitas vezes nós oramos, oramos, oramos e nós já temos a resposta. Nós oramos, oramos, oramos e na realidade nós não queremos obedecer aquilo que o Senhor já nos ordenou a fazer. Muitas vezes é assim que funciona. E nós continuamos a orar pelas mesmas coisas que nós já deveríamos estar agindo. Esse meu negócio que eu empreendi é uma coisa que já fazia anos que estava no meu coração. Mas quando eu falava para alguém, não vai dar certo. Eu escutei várias vezes isso. Sério. Muitas vezes. Porque muitas vezes eu tentei. Mas não tentei começar. Eu tentei compartilhar com os outros, vou começar. Ah, não, isso daí... Já tem um monte de gente fazendo isso. Por supersticiosa já tinha, ó, viu como é verdade? Então, não tenha medo. Coloque o Senhor à frente. Eu quero encerrar orando com base no texto de Lamentações 3:22. Depois de Jeremias, antes de Ezequiel, Lamentações 3:22 e 23. A palavra do Senhor diz assim. Se os irmãos pudessem colocar de pé, para a gente ler e orar. Lamentações 3:22 e 23, a palavra do Senhor, ela fala assim. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Bendito Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos porque nós reconhecemos que nós somos pequenos, necessitados, dependentes do Senhor. Nós dependemos de Ti, meu Pai. Com o nosso braço de carne, nós não conseguimos realizar nada. Na realidade, nós conseguimos. Conseguimos destruir. Conseguimos acabar. Conseguimos impedir a Tua vontade sobre a nossa vida. Meu Pai, que nós não venhamos mais depender do nosso braço, da nossa força, mas venhamos depender de Ti. Não é depender de Ti de uma maneira omissa, parada, com o braço cruzado, mas sim, enquanto nós estamos agindo, haja junto com a gente, meu Pai. Esteja ao nosso lado, colocando a Tua poderosa mão. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que nós fizermos venha a ser bem sucedido, porque nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus, tudo aquilo que nós colocarmos a mão venha a prosperar, porque a Sua mão estará conosco. Que o Senhor nos impeça de colocar os nossos pés aonde não é para nós caminharmos, mas que nós venhamos andar somente aonde é a Tua vontade. Abra as portas que precisam ser abertas, meu Pai, que nós oramos, que nós clamamos ao Senhor, que é da Tua vontade, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor nos faça andar por caminhos aonde é o Teu querer. Meu Pai, as Tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. A cada manhã nós confiamos na Tua graça, na Tua bondade, no Teu amor. Que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Em nome de Jesus, que essa palavra ela possa ficar gravada no nosso coração. Essa palavra que nos mostra que nós
podemos e devemos confiar em Ti, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O Senhor não mudou. E o Senhor nos chamou. E se o Senhor nos chamou e nos deu um propósito, o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação do século. E essa é a nossa esperança. Caminhe com a gente, meu Pai, em nome de Jesus. Entregamos nas Tuas mãos a nossa fraqueza, as nossas necessidades, os nossos anseios, os nossos sonhos, nossos projetos. Entregamos nas Tuas mãos nossa família, esta igreja, os projetos desta igreja. Oh, meu Pai, obrigado, porque nós não somos suficientes, mas o Senhor é o Todo-Poderoso. Nós confiamos em Ti. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Graças a Deus.